Recursos para financiar setores específicos da economia, como saúde, educação, ciência e tecnologia, cultura, segurança pública. Os fundos infraconstitucionais são fundos públicos criados por lei, mas não previstos na Constituição. São quase 250 fundos desse tipo. A PEC emergencial, que já virou emenda à Constituição, permite ao governo usar o superávit financeiro desses fundos para pagar a dívida pública. O texto aprovado pelo Senado previa que alguns fundos seriam excluídos da regra, mas a Câmara retirou essas exceções. Os fundos que foram prejudicados pela alteração do texto da Câmara foram o FNDCT, o Fundo Nacional de Cultura e o FAT. Mas uma emenda à Constituição só pode ser promulgada depois da aprovação do mesmo texto nas duas casas. Então, a nossa visão é de que os deputados fizeram uma alteração substantiva na PEC, que deveria ter sido essa alteração aprovada depois pelo Senado. Parlamentares e representantes da sociedade alertam sobre os prejuízos para alguns setores. O primeiro problema é que você vai estar retirando recursos que estavam destinados para áreas carentes de recursos. O segundo é que no momento em que esse recurso é utilizado para recomprar títulos da dívida pública, na realidade o que está sendo feito é trocar um conjunto de papéis de títulos que estão no mercado por dinheiro. Esses recursos são recursos do passado que estavam vinculados a determinadas destinações e não foram utilizados. Então eles ficam depositados na chamada Conta Única do Tesouro Nacional e agora vão poder ser utilizados para abater a dívida. Vale dizer que isso não produz efeito fiscal algum sobre o montante da dívida bruta, porque ao promover esse uso do dinheiro que está na conta única, do superávit financeiro, isso aumenta a liquidez do sistema e exige, como contrapartida pelo Banco Central, a realização de dívida, as chamadas operações compromissadas. O tamanho da dívida pública não muda, mas o que muda é que os recursos dos saldos financeiros desses fundos vão ter desaparecido e, portanto, não poderão ser usados futuramente com investimentos que são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento do país. O Partido dos Trabalhadores e a Rede já recorreram ao Supremo Tribunal Federal para preservar esses fundos. O líder da minoria no Senado, o senador Jean Paul Prates, disse que o PT deve apresentar uma nova PEC para corrigir o problema. Estamos estudando a possibilidade de apresentar uma nova PEC para resguardar o que foi aprovado primeiro no Senado. E o que queremos com isso é corrigir o que foi perdido durante a tramitação da PEC original. Uma perda que eu torço para que tenha sido apenas um erro grave. Durante a promulgação da PEC, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse não ver problemas da apresentação de uma nova proposta. Eu compreendo perfeitamente a preocupação do Partido dos Trabalhadores em ampliar o rol das exceções dos fundos que podem ter o superávit atingido por essa mudança constitucional. Futuras alterações serão amadurecidas nas duas casas legislativas, inclusive à guisa de novas propostas de emenda à Constituição, porque é preciso que o Congresso tenha essa vitalidade política de identificar algo que pode ser modificado doravante.